Bom dia, queridos irmãos e irmãs. No texto que nós temos em Mateus, capítulo 18, do versículo 12 ao 14, nós lemos assim: Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá ele pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura achá-la, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que se não desgarraram. Assim também não é a vontade do vosso Pai que está nos céus, que um desses pequeninos se perca. Esse texto, é claro, é uma parábola onde Jesus contextualiza as verdades do reino dos céus, do reino espiritual, para uma melhor compreensão das pessoas que estavam ao seu redor, para que pudessem entender com mais clareza o comportamento tanto dos pastores como dos crentes, do povo de Deus. E é claro que Jesus aqui está se referindo, inclusive todos nós temos o hábito de, quando olhamos esse texto, nós avaliamos ou consideramos a atitude do pastor, o que o pastor deve fazer, como é que um pastor se comporta. Mas eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para refletirmos a respeito de um outro aspecto que esse texto também nos mostra de uma forma subjetiva: o comportamento da ovelha desgarrada, o coração de uma ovelha desgarrada. O que é que faz com que uma ovelha se afaste do seu grupo, se afaste do seu rebanho? O que acontece dentro do coração de uma ovelha para que ela se afaste do seu aprisco? Então vamos analisar como seria, vamos tentar então contextualizar na nossa compreensão como seria um rebanho de ovelhas no pasto, naquela época onde Jesus estava falando. Era um lugar semiárido, montanhoso, desértico, de difíceis recursos. Então o pastor andava na ideia que Jesus colocou, ele tinha 100 ovelhas. 100 ovelhas é um número considerável, é um grande rebanho. E a gente pode imaginar claramente, de uma forma muito simples, que nem todas as 100 ovelhas estavam juntinho do pastor. O pastor ia andando e as ovelhas iam seguindo ele, porque ele é que sabia onde tinha os pastos. Então é claro que tinha aquelas ovelhas que estavam próximas dele, que tinham as mais afastadas, e tinha as últimas, que estavam bem distantes dele, que já tinham dificuldade de ouvir a sua voz, que nas curvas já perdiam ele de vista. Então assim nós encontramos os primeiros motivos que fazem com que o coração da ovelha se desvie: estar longe do pastor. Longe do pastor, ela já não ouve a sua voz, não ouve as suas palavras, os seus chamados, as suas exortações. Ela já tem uma facilidade maior de se desviar a atenção, de olhar ao redor, de procurar outras coisas. O rebanho ia andando e é claro que tudo que estava pelo chão chamava atenção, principalmente folhinhas, matinhos. E é claro que aquelas ovelhas que estavam mais afastadas tinha uma propensão muito maior de olhar para fora, olhar para o mundo, para fora do rebanho, olhar para as coisas que iam passando, que eram sedutoras, atraentes, coisas interessantes para a ovelha. E isso certamente fazia com que muitas delas se afastassem um pouco para comer uma folhinha mais interessante, então voltava para o rebanho e já enxergava outra coisa também interessante, já se afastava um pouco mais, encorajada pela primeira experiência, e voltava para o rebanho. Mas porventura, numa certa aventura dessa, num certo distanciamento desse, perdeu de vista o seu rebanho, perdeu de vista o seu pastor, não ouvia mais o seu pastor e não conseguia mais voltar para o rebanho. Um ambiente cheio de armadilhas naturais, cheio de depressões, vales, pedras, coisas que atrapalhavam a visão, atrapalhavam o entendimento, atrapalhavam o seu caminhar, e ela não podia mais voltar para o seu rebanho. Então, perdida, se desesperava, às vezes corre em qualquer direção sem saber para que lado está indo e muitas vezes até se afastando cada vez mais.
porque uma ovelha sozinha no deserto, ela não vai atravessar uma noite, as noites são perigosas, tem predadores, tem inimigos, tem situações destrutivas que vão diminuir a sua capacidade de viver, vão minar a sua felicidade, a sua estabilidade de vida. E a ovelha, por mais inocente e dócil que seja, sabe disso, sabe que não pode sobreviver sem o seu rebanho, sem o seu pastor. Então, no seu desespero, uma ovelha perdida, ela começa a procurar desesperadamente o seu grupo, inclusive tenta se juntar a qualquer outro tipo de grupo que possa encontrar, mas ela vai ser rejeitada, ela é de outra espécie. Ela não vai se encaixar com esses grupos que ela encontra, com pequenos rebanhos de outras espécies espalhadas pelo campo, pelas montanhas, que eventualmente ela vai encontrar. Ela nunca vai fazer parte dele, vai ser rejeitada, vai ser expulsa muitas vezes, ou pior, vai ser enganada, ela vai ser iludida, porque ela é potencialmente uma presa, ela é algo que pode se tornar interessante para predadores, para pessoas, para outros tipos de seres mal intencionados. Então, ela vai estar praticamente perdida. Uma ovelha distante do seu pastor, longe do seu rebanho, ela não tem nenhuma chance de sobreviver sozinha por seus próprios meios. Mas aí aparece o pastor, o texto nos mostra, Jesus mostra claramente que o pastor tem um comportamento especial, que segue as suas ovelhas, vai buscá-las, não esquece delas. E sai, deixa o rebanho num lugar seguro e vai atrás daquela ovelha que está faltando na sua contagem, de que ele deu conta que ela não está lá, ele sentiu falta dela. E então, a encontrando, o texto que nós lemos em Mateus diz: se porventura achá-la, quer dizer, pode ser que não a encontre, pode ser que encontre tarde demais, a ovelha já com sua vida completamente destruída, sem condições de ser restaurada. Mas se ele a encontrar, o texto diz que ele traz ela de volta, resgata a ovelha. O pastor tem a autoridade e o poder, tem o cajado na mão para espantar os predadores, para banir os mal intencionados e resgatar a sua ovelha. E nós lemos no texto que ele traz a ovelha nos ombros. Por quê? Porque ela está enfraquecida, ela está ferida. A ovelha longe do seu rebanho, ela não é alimentada corretamente, ela não se revigora, ela se entristece, ela se torna enfraquecida, abatida e não tem condições mais de caminhar sozinha, de voltar de restaurar a sua vida. Depende do pastor que vai trazê-la nos braços. Lá no texto de Ezequiel, capítulo 34, o Senhor diz: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas, porque ele sabe que as ovelhas não podem ser restauradas sozinhas. E no versículo 16 do capítulo 34 de Ezequiel, ele diz: e a quebrada ligarei, ou seja, a ovelha desgarrada vai se machucar, vai se ferir. O mundo é hostil para as ovelhas do Senhor que estão sozinhas e isoladas. Mas o Senhor também diz: e aquela que estiver doente, eu a fortificarei. Ou seja, a ovelha longe, sozinha, ela vai adoecer. É claro que esse rebanho de que Jesus está falando, ele representa a nossa vida espiritual. Nós somos o rebanho do Senhor, ele é o nosso pastor que vem atrás, já veio atrás de cada um de nós. E são esses mesmos fatores que fazem com que a gente se desvie, se desgarre, se afaste do Senhor. E as consequências são iguais. Nós nos expomos aos inimigos, a predadores, nos enfraquecemos por falta de alimentação espiritual, nos ferimos por causa dos acidentes naturais do mundo longe do Senhor. Portanto, queridos, é importante que nós nos mantenhamos unidos, próximos do nosso pastor, ligados ao nosso rebanho, para não corrermos esses riscos horríveis que uma ovelha desgarrada pode sofrer.
Então, que o Senhor nos mantenha sempre unidos, ligados, fortalecidos pela direção do nosso querido pastor, o Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida de ovelha, a sua vida no nosso aprisco. Um grande abraço.